Então repete comigo. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para vencer. Eu creio que Deus tem um plano em minha vida. Glória a Deus. Se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Não esqueça disso. Não deixe que ninguém, não deixe que nada fale ao contrário do que a palavra de Deus fala a seu respeito. Vamos ler juntos, do versículo 28 ao 31. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Presta atenção como você está lendo ou como você está ouvindo esta palavra agora. Pois aqueles, não é todo mundo, é aqueles que de antemão conheceu, preste muito bem atenção, não é todo mundo, é aqueles. É por isso que você está aqui. Também os predestinou. Deus traçou um plano para a tua vida. Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. Agora preste atenção no que o apóstolo Paulo fala para a gente. E o que predestinou, ou seja, Deus olhou o teu espírito antes de você nascer, olhou a sua trajetória de vida e te predestinou. E colocou dentro do teu coração algo porque ele sabia que um dia você estaria aqui. Também chamou, predestinou e ele te chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vou repetir. E ao que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aleluia. Você é glorificado através de Cristo. Glória a Deus. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus tem um plano na tua vida, então você nasceu para dar certo, porque Ele predestinou, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te justificou através do sangue de Jesus Cristo, para que você estivesse aqui, para que a tua vida desse certo e para que você fosse glorificado através do nome de Jesus. Se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Para Deus, você nasceu para dar certo.
Você nasceu para vencer. Mas a pergunta que eu quero dizer para você essa noite é: você acredita realmente nisso? Você acredita que realmente você nasceu para dar certo? Aleluia! Que você nasceu para vencer? Deus, ele acredita. Mas a pergunta que fica aqui essa noite é: você acredita? Porque ele traçou um plano para a tua vida. Ele conhecia o teu espírito antes de que você fosse gerado no ventre da tua mãe. E aí a pergunta que fica é: ele sabia que você estaria aqui? Ele sabia que um dia você iria levantar as mãos? Ele sabia que talvez uns iriam afastar? Ele sabia que outros iriam voltar? Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas só que os escolhidos são predestinados a viver a glória de Deus. Os escolhidos são predestinados a viver uma vida vitoriosa para que dê certo, para que flua tudo aquilo que o plano de Deus tem sobre a tua vida. Os escolhidos foram chamados e neles foram colocados um propósito. Só que muitos de nós cremos no Senhor, levantamos a mão, somos chamados, mas não conseguimos ser escolhidos, porque continuamos vivendo na nossa vontade, ao invés de viver as vontades que Deus tem para a nossa vida. Não é à toa que você está aqui essa noite. Aleluia! Aqueles, como eu disse, não são todos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus ama todo mundo. Mas Ele sabe que a nossa carne, muitas vezes, vai falar mais alto que o nosso espírito. Ele sabe que, muitas vezes, vai ter pessoas que, ao invés de deixar que o Espírito de Deus fale mais alto, ao invés de ter uma vida espiritual, vai ter a tendência na vida carnal. Vai ter a tendência na vida da alma. E isso vai fazer com que separe o espírito dele da nossa vida, porque nós vamos desagradando. E aí é o momento que você é chamado, que eu sou chamado, mas é o momento onde, infelizmente, eu não sou escolhido. Ao invés de ser escolhido, pagando o preço da graça, vivendo os ensinamentos de Cristo, eu prefiro viver as minhas vontades. Só que se nós somos predestinados, chamados, justificados pelo sangue de Cristo, está na hora de nós acordarmos para que nós possamos viver a glória. Está na hora de nós acordarmos para que nós possamos viver uma vida de vitória. Está na hora de nós acordarmos para que realmente, através da nossa decisão, nós possamos dar certo. Aleluia! Está na hora de você e eu acordar para aquilo que Deus tem como plano, porque Ele tem um plano vencedor para nossas vidas. Ele tem um plano que eu e você possa desfrutar de uma vida abundante, de uma vida próspera. Em Cristo Jesus, a palavra nos disse aqui, você leu comigo. E por Ele te chamar, te escolher, te amar, te predestinou, porque Ele sabe que você, mesmo com as dificuldades, vai obedecer, vai caminhar com Ele, Ele coloca um propósito para você. E através desse propósito, nós precisamos cumprir esse chamado e esse propósito. Há algo dentro de nós que flui para a nossa perfeição em Cristo Jesus.
para que nós possamos caminhar diante de tudo que o Senhor tem reservado para nós. Isso se chama Espírito Santo, que todos os dias faz com que você acorde e olhe para dentro de você e saiba que Deus está contigo, te encorajando, te fortalecendo e te falando: você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Não ceda ou aceite nada além daquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito. Além daquilo que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Além daquilo que você sabe de quem você é em Cristo Jesus. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe para testificar ao teu coração que você nasceu para dar certo. Que você nasceu para ter uma vida vitoriosa. Então pare de viver momentos de negatividade. Pare de viver pelo que os outros falam. Pare de viver por circunstâncias. Viver mais pela palavra de Deus. Só que, infelizmente, muitos desses que estão chamados para viver algo glorioso, acabam se tendenciando para a sua alma e não vivendo o Espírito. Com isso, desagradam, porque não caminham nos ensinamentos de Deus. Desagradam porque não ouvem a palavra que Deus tem para eles. E aí chega um momento que a alma passa a falar mais alto que o Espírito. E aí é a hora que Deus vem dar uma sacudida na nossa vida. Quem já recebeu a sacudida de Deus aí? Aleluia. É a hora que Deus vai lá e dá uma rasteira em você. Porque você está se achando bom demais. Porque você se acha autossuficiente. Porque a tua alma se acha que você é o todo-poderoso, a toda-poderosa, porque você consegue fazer tudo, porque você está ganhando dinheiro demais, porque você está tendo sucesso demais, porque isso, porque aquilo. Aí Deus vai lá e poda você. É a hora que você cai, para que você volte na humildade a saber quem é Deus na sua vida. Aleluia. Deus dá uma balançada em nossas vidas através de situações e circunstâncias que acontecem para que nós possamos acordar novamente e voltar para o centro da vontade dele. Porque não é a vontade de Deus que nenhum filho se perca. E não é a vontade de Deus que o plano e o sonho que ele tem para a tua vida não se realize. Se ele lá viu e escolheu, predestinou, chamou, criou um propósito, você acha que quando você sai disso, como o coração dele fica? Com certeza não fica alegre. Aí Deus entra em cena, dá essa sacudida, dá essa balançada, propositalmente, para lembrarmos que não podemos mais caminhar na nossa velha natureza. Para deixarmos a nossa carne para trás e vivermos mais no Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu nem deixarei que nada me domine. O que ainda tem dominado a sua alma? O que ainda tem feito com que você não viva o centro da vontade de Deus? Os planos e os propósitos que Deus tem para a tua vida.
O que ainda não tem feito com que você viva o plano perfeito que Deus tem para você. Porque Ele tem um plano perfeito. Nós que somos imperfeitos e não conseguimos enxergar espiritualmente esse plano. Tem coisas na vida de um cristão que não é mais conveniente que ele faça. Tem lugares que não é mais conveniente que ele ande. Tem pessoas que não é mais conveniente que ele esteja do lado. Tem circunstâncias que não é mais conveniente viver. Mas a alma fala que é. E aí a gente tendencia para a alma. Mas o Espírito está limitando contra a alma e está falando, não, meu filho, não vai. Só que a gente ainda insiste em assistir filmes que não agradam ao Senhor, em estar nas redes sociais de maneiras que desagradam ao Senhor. Eu bato muito nessa tecla da rede social. Eu postei hoje para todos, praticamente, um vídeo feito pela Universidade de Mackenzie, lá de São Paulo, para os pais ficarem de olho nos filhos com os celulares. O que nós, como pais cristãos, podemos fazer para melhorar. Tem pai que dá celular para criança para ver TikTok. Misericórdia, um pai cristão dá um celular para uma criança para ver TikTok só para a criança ficar longe dele. E aí a criança vai passando e vai vendo tanta besteira. Vai vendo tanta coisa que não agrada ao coração do Senhor. Vai vendo tanta violência, vai vendo tantas coisas. Mas o pai não está nem aí, a mãe não está nem aí. O TikTok, outras situações, YouTube. Você tem olhado o que o seu filho tem assistido? Ou você também está se policiando naquilo que você tem assistido? Há tantas mensagens subliminares que nos levam. Quem já assistiu algum filme aí? Que no meio do filme deu vontade de tomar Coca-Cola. Será que é só eu? Você não sabe. Mas diante daquele filme tem muitas mensagens subliminares da Coca-Cola. Como de outras. E aí outras empresas. Aí você sente vontade de comer uma pipoca, tomar um refrigerante, fazer isso, fazer aquilo. Porque são mensagens subliminares. E essas mesmas mensagens são jogadas nos filminhos que nossos filhos veem. E quando nós menos esperamos, eles estão fazendo coisas que desagradam a nós e a Deus. Um pai cristão que dá um celular, um smartphone, para um filho ver TikTok, porque ele quer que o filho se distancie dele só para deixar ele quieto ou trabalhar, ou para ver um YouTube só para deixar o filho, alguma coisa está errada. Primeiro que o TikTok nem poderia ser um ambiente para uma criança, para um adolescente, aonde tem tantas bobagens e assim por diante. Então tem coisas que não são mais vistas para um cristão. Mas infelizmente continuamos desagradando a Deus, ao coração do nosso Pai Celestial, porque acabamos por não viver uma vida destinada conforme Ele deseja. Deus é especialista em transformar pessoas. Deus é especialista em transformar pessoas comuns em extraordinárias. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar, primeiro, de coração aberto. Segundo,
ouvindo a palavra de Deus. Terceiro, praticando os seus ensinamentos. Precisamos, então, nessa noite, olharmos para nós e alinharmos a nossa vida natural com a nossa vida espiritual. Porque Deus, às vezes, Ele vai bagunçar aqui, né? Eu falei, vai dar uma sacudida, vai dar uma acordadinha, vai dar uma rasteirinha para a gente cair, para a gente voltar na humildade. Mas que o Espírito de Deus está falando para nós você nasceu para dar certo, você nasceu para ser um vencedor. E por que ainda não está tendo uma vida diante do meu altar? Me servindo ao próximo. Por quê? Por que ainda não está praticando as minhas palavras? Por que ainda não está ouvindo a minha voz? Algo falta. Falta nós organizarmos a nossa vida natural com a nossa vida espiritual. Você veio hoje, o Espírito Santo tocou no teu coração para você vir. Tocou no teu espírito. Mas muitos de nós que vamos à igreja, não estou falando da nossa igreja local, ou somente daqui, eu estou falando no geral. Vai à igreja, assiste, ouve a palavra, cultua, adora o Senhor. Quando chega na segunda-feira, vive uma vida natural, desalinhada com a vida espiritual da igreja. Deus está querendo que você alinhe a sua vida natural com a sua vida espiritual, para que você possa vivenciar os planos que Ele tem para você. O que naturalmente ainda está desagradando a Deus? Alinha com a vida espiritual. Porque uma vez alinhado, natural com o espiritual, a carne não limita mais contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque você chega a um ponto de maturidade, de você entender que certas coisas não deve mais fazer, e você tem que andar em espírito, então a carne não vai falar mais alto. E aí, quem vai falar é o Espírito, e aí você agrada a Deus, e aí Deus vem e derrama um bálsamo sobre você. Deus vem e começa a completar a obra que Ele começou. Deus vem e começa a dar os planos. Deus começa a revelar sobre a tua vida aquilo que Ele tem como bom, agradável e perfeito. Alinhe a sua vida natural com a sua vida espiritual. Não seja um crente de falar, seja um crente de atitudes e ações. Organize a partir de hoje, porque você nasceu para dar certo e vencer. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Por você ter nascido e por um dia Deus ter colocado um plano sobre a tua vida, e para que possamos dar certo e ser vencedores, existem pelo menos 3 lições para nós colocarmos em prática, que eu quero dividir com você aqui. A primeira é saber que precisamos cumprir o nosso propósito. Tem gente que ainda não acordou. Tem gente que ainda não acordou. Jeremias capítulo 1, versículo 5 fala: antes que eu formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, ou seja, da barriga da tua mãe, te santifiquei e fiz o quê? Profeta para as nações. Então precisamos o quê? É viver esse presente e acordar a partir de hoje, alinhar a nossa vida natural e espiritual, para sermos esse profeta, para cumprirmos o propósito, o chamado e a escolha que Deus tem para nós. Porque dele só veio o melhor. Esqueça o que passou, esqueça o que as pessoas falam. Deus te escolheu para você dar certo. Então pare de dar desculpas e assuma o seu propósito. E comece a viver uma vida abundante e próspera no Senhor. Aleluia. Comece a falar do amor, do Evangelho de Cristo para as vidas.
Seja um ganhador e transformador de almas. Seja um multiplicador de vidas para a tua igreja. Agradeça a igreja que você está. Busque trazer mais pessoas para a igreja onde você está. Busque salvar mais almas. Não se contente com as cadeiras que estão vazias. Não é só sobre a sua vida, é sobre a vida do próximo. Tem pessoas que você precisa trazer, tem pessoas que você precisa pagar o preço, tem pessoas que você precisa orar. Não é só você vir aqui adorar, tocar, cantar, só pregar como eu, ficar lá na frente. Não, é trazer vidas, é ganhar almas para Cristo, é multiplicar para o reino de Deus. Esse é o propósito maior. Segundo, saber lidar com tempos difíceis. Isaías capítulo 51, versículo 7 diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Se você está passando um momento difícil na tua vida, mas você sabe quem você é em Cristo, e alinhar todas as coisas para praticar, obedecer e ter uma vida natural e espiritual no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer com que essa tempestade que você está passando acabe logo. Deixa eu falar uma coisa, tempestade não dura a vida toda. Tempestade tem o tempo determinado. E após toda a tempestade vem o quê? Bonança. Três, saber que sua hora vai chegar. Romanos 8:32 diz: aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, Deus tem um plano para a tua vida e quer que você dê certo. Ele te formou e traçou algo especial para você dar certo. Para você vencer, depende de você. Deus está preparado para te entregar grandes coisas. Prepare-se você. Alinhe a sua vida natural com a sua vida espiritual. Porque só assim você vai poder conseguir viver o sobrenatural de Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa que possa receber dele tudo aquilo que ele tem de melhor para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Lembre-se, Deus te fez para dar certo. Deus te criou para ser um vencedor. Aleluia. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Não desista. Insista, persista e viva a sua vida diante do propósito que Deus tem para você. Não importa o que você passou. Não importa o que as pessoas possam falar de você. Siga em frente. Acredite mais em você. Porque Deus acredita tanto em você que traçou um lindo plano de vitória sobre a tua vida. Basta você pegar esse plano agora e vivê-lo. Viva a partir de hoje, na certeza que Deus te fez para dar certo. Alinhe-se e coloque no seu coração: eu sou um vencedor. Se posicione, ouça a voz de Deus, viva a sua vontade, exerça seu chamado, sua escolha, seu propósito. Viva a plenitude que Deus tem para a sua vida através de Cristo Jesus. E seja com Ele glorificado, porque Deus tem um plano e fez você nascer para dar certo e ser um vencedor. Aleluia. Amém? Glória. Fique em pé. Glória a Deus. Nunca se esqueça, você nasceu para dar certo.
Nunca esqueça que Deus tem algo na sua vida. Nunca esqueça que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Nunca esqueça que Ele te preparou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Prepare-se para viver o grande, mas alinhe-se a tua vida natural com a tua vida espiritual. Porque assim, uma vez alinhado, Ele pode revelar os planos que Ele tem para você. Ele sabe que os planos que Ele tem para a tua vida são planos melhores do que aquilo que você imagina. Então se prepare para viver o grande, se prepare para viver o sobrenatural, porque você nasceu para dar certo, você nasceu para ser um grande vencedor, uma grande vencedora. Toma posse essa noite, você nasceu para dar certo.